Agora é promessa, agora não tem volta. Future. I love future. Why, teacher? Why? Because I don't know. Porque ainda não conheço, né? Eu gosto do futuro porque ainda não conheço. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Tem will. Quando que eu uso will, teacher? Will vai ser, então, ele é um modal, como a gente já tinha conversado anteriormente. Ele modifica o verbo para o futuro. Aí, o que eu tenho do will que eu posso falar para vocês? Que ele vem logo depois da pessoa, ou seja, do pronome ou do nome, e antes do verbo. Ele é utilizado para futuros que não são planejados, sabe? Quero dizer assim de imediato, assim, fulano me convidou para ir na casa dele, eu vou estar lá. Fulano me convidou para ir na igreja, eu vou estar lá. Mas não quer dizer com a certeza que você vai estar lá, né? Poderá ou não estar lá. Então, eu quero dizer aqui, ó, estou saindo, ó. I will leave. Estou saindo. Tô falando pro marido, ó, vou ali na padaria. I will leave. Tô saindo, ok? Então, é um futuro imediato. Qual que é o outro futuro? O outro futuro a gente precisa ser planejado. O outro futuro é com going to, plans, ok? Plans for future, ok. Por exemplo, coisas que precisa guardar dinheiro. Para viajar, por exemplo, ó, o verbo travel. Meu Deus, eu preciso guardar dinheiro. Mas então eu tenho que me planejar. Aí eu vou utilizar o going to. I'm going to travel. Eu vou viajar. É um plano, né? Até compram antes, pacotes vão pagando, né? Tudo que precisar planejar para o futuro, eu preciso usar o going to. Tudo que é rapidez, assim, tudo que, deu na telha, é imediato, eu uso will, ok? Aí, teacher, e as formas que eu pergunto e nego com, como sempre, gente, é só pôr o not junto para negar. E para pergunta, ele vem na frente de tudo, ó. Vem para frente para fazer a pergunta. Will he? Will she? Will she leave? Ela vai sair? Ela vai deixar a escola? Então, pro going to a mesma história. Quero fazer pergunta com ele vem pra frente da pessoa, ok? E o verbo permanece aqui, ó, o verbo lá, ok? Let's go! Okay, guys, let's continue. If there is present, there is past tenses. What's the meaning of this, teacher? Se existe o presente, existe o passado. E agora nós vamos ver o passado contínuo. Past continuous. Gente, é uma coisa que aconteceu lá no passado, mas continua ainda. Por exemplo, eu estava estudando. I was studying. Vocês estudam aqui? Desde pequenos, desde pequenininhos. Então, vocês continuam estudando aqui. I was studying at Dom Bosco. Estudava e continua estudando. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar o passado do qual verbo para fazer esse tempo verbal. Vejam que a pessoa teacher nem está tirando para que vocês acostumem que não existe frase no inglês sem o sujeito, sem o pronome, sem o nome. Tem que haver, então, ó. I was resting. Eu estava descansando. You were resting. What's the meaning of this, teacher? Você estava descansando. He was resting. Ele estava descansando. She was resting. Ela estava descansando. It was resting. Ele, coisas, animais, né? Ela estava descansando. Por que não posso esquecer que o it é para coisas, animais no singular?
porque senão eu erro a frase, gente. Tudo vai depender dessa primeira parte que a teacher colocou aqui na construção correta da frase. Toda a construção da frase depende da colocação correta do pronome, ok? We are... Opa, perdão. Estamos no passado. We were resting. Nós estávamos descansando. You were resting. Vocês estavam descansando. They were resting. Eles estavam descansando. Então, nós formamos o passado contínuo com passado do verbo to be, always. Another verb here, rest, meanings of rest, descansar. I put ing in the end, ing no final, okay? Always like this, teacher, yes. In the past continuous, it's going to use always, like this, okay? Well. Então, agora a gente vai fazer a pergunta. Questions or interrogative form. Teacher, eu preciso de um auxiliar para fazer isso, né? Sim, oh yeah. Precisa. Qual que vai ser o auxiliar dessa vez no passado? Did. Ok? Repeat for me. Did. Ai, teacher, vai variar também na terceira pessoa? Como é passado, não, tá, gente? No passado, a gente não mexe nessa estrutura. É só no presente e na negativa do presente que nós mexemos com a terceira pessoa do singular. O restante permanece igual. Por exemplo, eu quero perguntar, nosso verbo era dormir, lembra? Lembra que é um verbo irregular? Só que quando eu utilizei o auxiliar aqui na frente para deixar no passado, eu não mexo mais no verbo. O verbo volta ao normal, tá? Vamos lá. Sleep. Sleep é dormir. Eu quero perguntar, eu dormi? Did I sleep? Você dormiu? Did you sleep? Ela dormiu. Did she sleep? Nós dormimos. Did we sleep? Ok? Eu coloco o auxiliar na frente do pronome ou do nome da pessoa, que se tiver aqui Maria, por exemplo. Maria dormiu. Did Maria sleep? É she, não é? Então, eu substituo she por Maria. Auxiliar, pronome ou nome, verbo, pontão de interrogação. Não pode esquecer. O did é indicativo de passado. Ele tem tradução, teacher? Não, ele modifica o verbo. Ele joga o verbo aqui no passado. Muito bem. Como que eu faço a negativa disso, então? Continue. Let's see. Here we have simple past. Galera, no passado simples, o que acontece com o verbo? Ele muda. É, teacher? É, ele muda. No geral, nós temos verbos que são regulares. O que isso quer dizer? Que eu só vou acrescentar no final do verbo ed. Por exemplo, trabalhar, work. O que eu coloco no final? Ed no passado. Worked. Trabalhou. Esse verbo aqui é um verbo irregular. O que isso significa, teacher? Significa que ele escreve de um jeito diferente quando está no passado. Ele é escrito de uma maneira diferente. Sleep é o presente. Qual que é o passado? Slept. Ok? Então, eu preciso saber isso? Precisa. Onde que eu encontro isso na minha apostila? Final do livro, página 52. Tem uma listinha de verbos que eu quero que vocês sempre estejam olhando e sempre tentando aprender os verbos irregulares, aqueles que variam. Percebam, por favor, que no passado aquela regrinha de mudar o verbo na terceira pessoa para afirmativa não existe, ó. Não acrescenta nada. Não tem S, não tem nada. Okay? O que eu vou utilizar então para negar? O not, como não poderia deixar de ser, mas como no passado meu auxiliar é o did.
Eu tinha perguntado se eu dormi. Lembram? Did I sleep? Como que eu falo não? Eu não dormi. No, remember? We need to put no para negar, né? I did not or didn't, que é a forma reduzida aqui, ó. Did, NT, didn't, ok? Então, eu quero dizer, não, eu não dormi. No, I didn't. Lembra que eu tinha perguntado, ela dormiu? Como que eu respondo? No, she didn't. É só isso, gente. Eu continuo utilizando o auxiliar did, eu só acrescento o not. Nesse caso, eu respondendo não, eu coloco não e afirmo a minha resposta negativa com o did, not or didn't. Vai variar, teacher? No passado não varia. É essa mesma forma para todos eles, ok? Let's go! You have here, guys, past of to be, passado do verbo ser estar. Ai, teacher, como que eu faço passado? Então, o que vocês vão utilizar? O passado do to be é was, were, ok? Onde que eu uso was, onde que eu uso were? Remember, we need to change in a third person, he, she, it, was. And we're going to change here the plural, we, you, they, for were. Então, gente, não vai ser muito diferente do que a gente viu com o presente. Eu só tenho que atentar que muda no he, no she, no it, para was, e as outras três pessoas do plural são were. O I, lembram no presente? Era I am, agora é I was. Não tem uma forma diferente do he, do she, do it aqui para vocês lembrarem, vejam lá. No presente ela é diferente aqui, mas no passado não. Então, eu preciso que vocês entendam uma coisa apenas. Que o passado do verbo to be, como é o verbo to be, lembra que a gente conversou que ele era bem importante e ele não precisa de ninguém para fazer as funções na frase? Ele pergunta, ele nega. Não vai mudar isso, ok? Não vai mudar isso. Quando eu for perguntar o que vai acontecer com o verbo. Vamos dar um exemplo. Na afirmativa e logo após vamos fazer a interrogativa, ok? I was sad. Eu estava triste, ok? Quero perguntar, ela estava triste? Was she sad? O que acontece mesmo então com o verbo quando eu vou fazer a pergunta? Ele vai passar para onde? Para frente do sujeito, tá? Para frente do pronome, para frente do nome, tá? Para frente de quem faz a ação, de quem realiza a ação, ok? Então, como que vai ficar a nossa frase? Ela estava triste? Was she sad? Okay. What do you have here, guys? Verb to be in the past in a negative form. What do you have to do? We need to put no, a pronoun, the verb, and not. Okay? For example, I have a question. Was she happy girl? Ela era uma garota feliz? Como que eu respondo isso? Não, ela não era. No, she was not or wasn't. Essa wasn't aqui é a forma reduzida do was not. Significa não, não é. Não era, tá no passado. Mas a única coisa que muda é que o not e o verbo se juntam, mas elas significam a mesma coisa. Então, na forma negativa, o que eu não posso esquecer? Eu preciso do no, preciso de um pronome ou nome de uma pessoa, o verbo seguido de not, ok?
Eu nego no começo, eu reforço no final com not. Não pode esquecer, teacher. Não, não pode. Ok? Don't forget. It's okay. So let's continue. Verb to be in the past. What happens? The verb start the sentence, ok? Was I tired? Eu estava cansado. Were you tired? Você estava cansado. Was he tired? Ele estava cansado. Então, gente, o que eu quero fazer com isso? Mostrar para vocês que o verbo to be no passado, quando vai fazer a pergunta, ele vem para frente de todo o resto da frase, tá? Não importa o que venha depois. Se começou com o verbo, é pergunta, tá? Não pode esquecer também do quê? Do ponto de interrogação. Notaram que só foi para frente, não mudou de lugar? Was I, were you, was he, she, it, were we, you, they. Ai, teacher, não lembra a tradução? Ó, gente, é o verbo ser estar no passado, então era estava, era, ok? Eu estava, era, você estava, era, ele, ela, coisa dos animais. Era, estava, we, nós éramos, estávamos, you, vocês eram, estavam, eles eram, estavam. Não pode esquecer disso, tá, galerinha? Se eu não sei a tradução do verbo, eu preciso aprender, senão como que eu vou fazer os exercícios, ok? Let's try to